Fala pessoas, tudo bem? Hoje eu estou aqui na diretoria do Pequeno Príncipe. O que aconteceu para mim vir parar aqui na diretoria? O que aconteceu? O que aconteceu, tia? Conta para eles o que aconteceu. Olha, a diretora aqui é brava, hein? Galera, é o seguinte, queria agradecer, tá, por você receber a gente aqui. A gente vai bater um papo aqui com a Lorena para entender um pouco mais sobre a história do Pequeno Príncipe. Uma escola que já tem 63, vai completar 63, né? Isso. 63 anos de história, uma bela de uma história, a gente vai entender essa história. E eu queria agradecer, obrigado por receber a gente. Imagina, eu que estou muito feliz por vocês estarem aqui. Eu acompanho vocês, eu acho o máximo as entrevistas de vocês. Obrigado. E você está de parabéns, viu? Obrigado. É uma honra estar aqui com você. Tia, é o seguinte, o que você me fala sobre, para mim, na verdade não, para a galera, sobre a história do Pequeno Príncipe, porque são 63 anos, vai fazer 63 anos de tradição de história. Isso. Como que começou? Eu falo que a história do Colégio Pequeno Príncipe, ela é linda, emocionante, né? Iniciou em 56 com um grupo de mulheres. Elas criaram uma associação de amparo, era a Associação AFAM, Associação Feminina de Amparo aos Necessitados. Olha que lindo. Essas mulheres eram mulheres assim da sociedade, que já estavam, né, tranquilas, e elas então criaram essa associação para fazer um projeto social, desenvolver um projeto social. Então elas iam lá, costuravam, elas faziam as roupinhas, né, de bebês, daí elas doavam essas roupinhas para as mulheres que estavam grávidas e tal. E nesse meio tempo a molecadinha ficava lá, os filhos eram tudo jovens, as mães e tal, ficavam lá, e ela falou assim, uma delas teve uma ideia, falou assim, e se a gente fizer uma escola, se a gente colocar uma educação, criar uma escolinha, educação infantil, né? E nisso me veio eu entro com isso, eu entro com aquilo, a dona Gelce doou o terreno, a dona Gelce era a presidente dessa associação, né, da FAM, aí doou, e a outra doou, eu sei que fizeram 2 salinhas, e todas já dentro do método Montessori, que é a coisa mais linda, assim, encantador esse método, sabe? Na época eu acho que hoje é uma das primeiras, tipo assim, é porque eu não fui pesquisar, mas eu acredito que de educação infantil foi uma das primeiras no Paraná, tá? E ela era tudo gratuito ali. Sim, a ideia foi assim, como era um projeto social, iniciou de uma ideia, já de um projeto social, era sempre eles davam até mais, 20%, 30% de bolsas. Então os filhos estudavam, daí então montou essa associação, a parte não, a associação era que cuidava da escolinha. O prefeito da época, então, ele entrou com os encargos, tipo, pagando uma ou 2 professoras na época, porque era sem fins lucrativos, né? Aí depois, com o tempo, elas não conseguiram manter. A FAM não conseguiu manter, mas os pais já estavam no nível, né, todo mundo amando ali a escolinha. Em 75, então, os pais resolveram fazer a associação de pais. Aí, então, em 75, era a FAM que cuidava. Sim. Em 75, então, os pais criaram uma associação de pais. E daí em 85 eles entraram com um pedido no núcleo, daí a gente foi autorizado, eles foram autorizados. Então, a partir dali, aí os pais que mantinham, né? Aí como que aconteceu a minha chegada lá? Minha filhinha, ela começou a estudar lá, a secretária Cezanir me ligou, né, Lorena, eu tô com uma vaga aqui e tal, você não quer ir? Vamos, eu coloquei ela lá. E nesse meio tempo, ela não se adaptou muito bem, né? E eu lembro, assim, de uma questão muito, muito importante, a questão do atendimento, sabe? Aí, o que aconteceu? Ela não se adaptou, aí uma outra escola entrou em contato, você não quer trazer a sua filha aqui? E eu levei. E quando eu fui lá, ela se adaptou, mas aí eu fui fazer a matrícula. Aí, no atendimento da matrícula, eles não deram muita importância que eu estava ali. E aí já era a outra escola particular. Já era pago. Sim. E eu pagava também, só que era assim, era uma associação, ela tinha assim,
ela não tinha muitos cuidados em relação assim à documentação. Você não sabia que quando você entrava você tinha responsabilidade. Se algo acontecesse, você era responsável, porque é uma associação de pais, né, sem fins lucrativos, né? Mas era essa associação. E eu, então, levei ela para outro colégio. E lá no outro colégio, o atendimento, eu fui, assim, simples, eu sempre fui muito simples, né? E o pessoal, não, e não me deu importância. Daí eu peguei a minha filha, que ela já estava lá, e falei, filha, por que você não gostou da escolinha lá? É tudo pequenininho, e realmente os móveis, era tudo adaptado, era uma gracinha, sabe? Legal. E aí ela falou assim para mim, assim, a minha filha falou assim, mamãe, é porque a tia fecha a porta. Eu acho lindo isso. E eu falei pra tia Maria, a tia Maria faleceu esse ano. Tia Maria, ó, não fecha a porta. E nisso ela se adaptou. Só que tava assim, eu sou muito estética, eu gosto das coisas assim, organizadinha, e tava vermelho e azul. Daí eu falei, Cezanir, quem que são os donos dessa escola? Aí a Cezanir falou assim pra mim, são vocês. Eu falei, como assim? Ah, vocês são uma associação. Daí que eu fui entender. Eu nem entendi, eu nunca tinha assinado contrato, né? Aí eu falei, Cezanir, olha, eu vou fazer o seguinte, eu gosto muito de pintura, eu vou vir aqui te ajudar a pintar aqui. Legal. E dar uma geral nessa escolinha. Legal. Quando chegou em janeiro, eu estava até doente, ela ligou para mim, você não veio? Eu vim, vamos. Daí comecei, daí eu fui nas casas de tintas, né, pedi, né, olha, eu vou lá, e a gente começou, e eu sentadinha no chão, lá pintando o Pequeno Príncipe, eu desenhei o Pequeno Príncipe, sentada lá, daí eu falei, Cezanir, por que vocês não vêm nesse colégio? Aí a Cezanir falou assim, que ela estava falando que eles não tinham alunos para começar o ano, não tinha aluno nenhum. Ela falou assim, sério? Eu falei assim, porque se vocês venderem, eu tenho intenção de comprar. Vontade, mas eu nem tinha, eu era funcionária pública de 2 padrões, eu era do município e eu era do estado. Né? Eu não tinha nem tempo, né? Ela já ligou para o presidente desceu e falou assim, Lorena, você tem intenção de comprar? Mas é porque já estava tudo mapeado na sua cabeça, porque você estava vivendo ali pintando. Sim, aí ela falou, você que é a dona, aí você falou, acho que eu vou ser dona desse negócio. Isso mesmo. E daí ele falou, não, então vamos começar assim, você começa como diretora. Aí eu deixei o município, comecei como diretora meio período, e o outro período eu trabalhava no estado, né? Eu comecei como diretora. A primeira coisa que eu fiz foi falar com meu irmão falou assim, olha, eu vou comprar uma escolinha, você me ajuda? Porque eu não tinha dinheiro. Ele falou, te ajudo. Aí ele falou, pode. Eu falei assim, mas eu não quero ficar nesse lugar, eu quero, né? Ele falou, tá. Eu fiz o quê? Chamei um arquiteto e ele fez o planejamento da escola, essa escola aqui, tudo. Ele fez, ele desenhou e eu coloquei lá, né, na secretaria, os pais chegavam e daí eu falei assim, o ano que vem a gente vai estar aqui. E tinha gente que ia. Tinha gente que ia. Sempre tem gente assim, né? Tinha gente que ia. Falava assim, gente, foi lindo, o projeto é lindo, depois eu te mostro. E é legal você falando assim, porque dá pra ver que queima no teu coração o que você faz. Claro, porque você tá falando assim, ó, tinha gente que ria, só que o seu sorriso hoje sabe qual que é? É assim, só que eu já tinha certeza do que ia acontecer. Sim, foi tudo assim fluindo, sabe? É muito linda mesmo a história. E foi fluindo e deu certo. No meio do ano a gente fez uma reunião com os pais e o presidente falou, ó, a Lorena quer comprar. Nisso eu já tinha revolucionado o negócio, eu tinha conseguido 55 alunos. E já tinha colocado até inglês, sabe? Que daí não tinha o inglês para o Jardim 3, a gente tinha o maternal até o Jardim 3 só. E daí eu já, vamos colocar inglês aqui, fiz uma revolução. Meu pai fez uma casinha de boneca, meu pai era um marceneiro, fez uma casinha de boneca, a gente inaugurou, foi muito lindo, né? E aí começou toda a trajetória. Em 2000, eu sou muito ruim de data, tá? Mas acho que foi 2001, e 2001 que a gente começou, em 2022 a gente estava aqui. Essa escola foi construída em 4 meses. E tudo fluiu, sabe? Tudo fluiu. Aqui são 6 terrenos. E foi muito legal porque, assim, os primeiros ninguém sabia, né?
Esse daqui que a gente tá aqui, da esquina, era do Jonas Condor. Ele até fala, ei, Lorena, você é muito lábio. Ele fala assim, você tem uma lábia boa, né? Porque eu consegui, eu consegui comprar por telefone esse terreno aqui, né? Aí os outros foi difícil, sabe? Assim, foi aumentando, porque daí o pessoal percebeu que era pra escolinha, né? A transição de... Como que foi colocar na cabeça das pessoas que era uma escola particular, que tinha regras, que elas são responsáveis, porque tem e aí vai uma pergunta bem legal aqui, porque tem pessoas que é assim, não, eu tô pagando para deixar ele aqui, o problema é de vocês. Não funciona dessa forma, eu queria que você explicasse um pouco. Na verdade, isso é uma cultura, né? As pessoas, elas têm a tendência de falar isso, eu tô pagando e pronto, né? Mas aí a gente criou uma cultura diferente. Cultura. Isso. Daí foi criada uma cultura e a gente foi com delicadeza, né? Porque o cliente, não é que o cliente sempre tem razão, né? Nunca tem razão. Então, na verdade tem de vez em quando. Mas aí a gente tem que mostrar isso. A princípio, eu sofri bastante em relação a isso. Legal. Eu estou pagando, então eu posso vir, mas aí a gente deixou claro que quem é especialista em educação, quem estudou, somos nós. Os pais não, eu falava, até brincava nas reuniões, eu falava assim, ninguém questiona um diagnóstico de um médico, por que questiona a educação? Né? É incrível isso, né? O pessoal acaba assim, eu vou lá no médico, hoje já estão questionando, né? Mas assim, o médico era uma autoridade, né? Hoje né? Agora tá dando, mas assim, a educação sempre foi questionada, né? Os pais sempre quiseram assim, tipo assim, mandar, né? Tipo assim, o professor tal, mas, né? E daí a gente foi mostrando que nós estudamos e eu fui passando essa segurança para os pais, que aqui existe especialistas em educação, aqui existe mestres, doutores, né, que estudam, que estão preparados para isso, e eles têm que confiar. Você acha que esse bloqueio né, assim, de ter essa, eu deixo aqui, eu tô pagando, eu deixo ele aqui, vocês resolvam, vem de algum outro lugar já por conta de histórico, Eu acredito que sim, né? Eu acredito sim. E vocês conseguiram quebrar isso daí? A gente quebrou, mas foi difícil, tá? De vez em quando ainda tem de vez em quando ainda tem, a gente tem alguns alunos assim, né, que vêm de fora, que eles vêm com essa cultura de querer, a gente está pagando, né, mas já quebrou muito, eu não escuto isso, né, legal, de jeito nenhum, porque você tem que impor, né, a tua gestão, e eu sempre fui uma gestão, a nossa gestão é bem democrática, eu escuto os alunos, eu escuto os pais, né, a gente tem isso daí. Muito bom. A gente teve o começo, teve a transição, que era a transição de não somos particular ainda, agora somos particular. Isso. E dificuldades tivemos? Nossa, bastante, bastante. Eu sempre fui, né, a minha formação, eu sou pedagoga, né, então essa parte de administração, eu tive que correr para aprender, porque você daí tem que entender bem o que é uma administração. E eu tive muito suporte, eu falo assim que isso daqui é a propósito mesmo, e eu ainda falo assim que tinha muitos assim diretores me guiando, né? Legal. Jesus, em tudo. Legal. Eu falo assim que eu tive sempre esse apoio. E eu tive esse suporte, eu tive que aprender, porque daí quando a gente subiu para cá, na construção, eu precisei de um investimento não, um empréstimo. Aí o Sebrae tinha o Banco do Brasil tinha esse empréstimo com o Sebrae e a gente tinha que montar um plano de negócio junto com o Sebrae para conseguir esses 50 mil reais que faltava. E ali eu aprendi, ali eu me apaixonei pelo lado da administração. Você acredita? Acredito. E depois, assim, eu falo que o Sicredi me ajudou um monte, porque daí o Sicredi trouxe um monte de cursos. Treinamento. E eu participava de todos. O Empretec é um curso reconhecido pela ONU, onde eu aprendi realmente, a gente fica em imersão 9 dias, e nesses 9 dias eu aprendi tudo. É meio assim, né, que eu sou bem mais afetiva, não sou tão radical ali, né, porque é o propósito, né, mas foi bom eu ver esse lado ali mais
né? E é interessante você tocar nesse assunto, porque você tem a humildade de falar assim, ó, eu tive que buscar aprender gestão. Sim, com certeza. Porque tem aquele que é desumilde que fala assim, não, eu já sabia gestão. Não, vixe, eu fui atrás e eu fiz muitos cursos. Chorou bastante na dificuldade? Muito. Nossa, bastante, porque assim, você gerenciar pessoas, você tem que estar... e assim, eu falo que aqui o nosso é pessoas, né? Então, assim, a gente precisa, e a gente não tem um produto final, né? Ó, isso aqui é um produto final, aqui são serviços. Você mexe com pessoas, né? Então, assim, eu tive que aprender bastante. Nessa jornada de aprendizado, essa jornada de gestão, de olhar assim o mercado, o que você enxerga, Tia, assim, de evolução do próprio mercado mesmo, de educação, né? O que você enxerga assim, ó, de trás, lá atrás a educação era de um jeito, era mais radical, né? Aprender ali né? Ou você vê que mudou, hoje tem um pouco mais de cautela. O que você fala pra gente? Aí você fala assim, a parte pedagógica, isso, a parte... Ah, sim, com certeza. A geração mudou. A geração mudou muito, geração A, B, C, D, Z. Nossa, olha, então na minha administração, o colégio vai fazer 25 anos o ano que vem, né? E eu falo que depois da pandemia, nossa... é assim, totalmente diferente essa parte assim, emocional das pessoas, parece assim, uma escola antes e depois, e daí sim, lógico, existem escolas extremamente tradicionais, o colégio nunca foi, né, nossa linha interacionista é diferente, né, mas em relação ao comportamento das pessoas mudou muito, houve uma mudança muito, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. As pessoas, elas estão mais fragilizadas em todos os sentidos, principalmente essa questão emocional, e a gente se preocupa muito, né? Então tem uma mudança muito grande. Agora, a parte assim de aprendizagem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque veio uma nova metodologia, que nem assim, educação infantil é só brincar. Entendeu? Não. Isso é muito assim interessante, né? Então eu sempre falo para os pais, matricular não é o cuidar, a gente cuida, tem o cuidar, mas a gente é uma escola. É muito bom você tocar nesse assunto, até poderia falar um pouco mais sobre isso, porque assim, a educação infantil é a base de tudo, né? E tem escolas que tem isso, então eu até faço um alerta para os pais, quando eles irem matricular na educação infantil, tem que perguntar qual que é a proposta. Porque teve uma psicóloga bem famosa que ela matriculou, quando deu 6 aninhos, a filha dela não estava alfabetizada, dela se tocou, dela falou assim, mas a nossa escola não é para alfabetizar, entendeu? Então a alfabetização aqui no colégio, ela começa lá no maternal. Diferenciado. Daí assim, vocês pensam, mas como assim, né? Tem todo um propósito. Trocar de fralda já é uma alfabetização, entendeu? Então, nesse sentido, tem essas nuances, assim, conforme as propostas, igual você falou, tem sim. Na verdade, vocês são fora da curva. Porque é difícil um colégio que pensa, e aí não estou dando confete aqui, gente, mas é difícil um colégio que pensa dessa forma. Vocês estão pensando ali na frente, muito ali na frente, é bem interessante. Na verdade, e isso é muito importante. E eu noto assim, então, muitas vezes, o que acontecia? Nossos alunos iam para Curitiba, na casa dos parentes, né? E lá eles se destacavam, né? Principalmente reconhecendo letras, isso tudo de forma lúdica, tá? Nada assim tradicional, mas assim, tendo o objetivo, tendo a proposta, sabendo, cada série sabe, tipo assim, salinha sabe, os professores sabem o que tem que atingir, né? O maternalzinho é isso, o jardim 1 é tudo montadinho. E eles vinham, nossa, daí, né? Tanto é muito interessante que a gente faz um diagnóstico da Emília Ferreiro, né? Que é um diagnóstico para você ver como que a criança está, o nível de alfabetização que ela está. Eu ia fazer essa pergunta, essa pergunta agora. Como que a gente consegue descobrir? É lindo, é encantador. E o positivo, o material do positivo, ele não tinha referências sobre esse diagnóstico e agora veio com referência. Legal. E assim, a gente já trabalhou muito isso, então dá muito certo.
Não só, né, a gente não segue só uma metodologia, é só ali da Emília Ferreira, a gente segue todos. Quando a gente vê que a criança está travando na alfabetização, a gente vai ver como se dá essa alfabetização na criança, com a criança, individualizado. Personalizado. Personalizado, porque assim, pode ser que ela não, tem criança que não é no método agora que a gente utiliza, mas sim no tradicional, babi, bobo. Então a gente vai desenvolver técnicas ali. E é muito interessante isso. Então a escola ela tem que estar atenta a tudo isso. Muito bom. A escola ela vai ter que estar se atualizando sempre no mercado. Com metodologias. Tia, pandemia, teve aulas online, como que foi essa mudança? Foi isso dali, ó, eu falo assim, por isso que é bom você ter fornecedores, né? Legal. Mas são parceiros, a gente fala parceria, é uma franquia, o Positivo, né? É uma franquia, acho que é uma franquia, eu tô falando, não é uma franquia, é um sistema de ensino, né? E o Positivo, ele foi tão interessante que sabe, assim, ele estava muito preparado, porque existia já uma plataforma, né, que é a ON. Essa plataforma, ela é muito, muito, muito maravilha, assim, sabe? E começou na primeira semana, na segunda eu já tinha todo o suporte deles para aula online. Daí eles colocaram os professores deles dando a aula de acordo com o material. Daí a gente fez os links, aí lógico, houve aí uma demora de uns 15 dias, 20 dias, para daí a gente organizar toda a escola, essa parte tecnológica, e os alunos então começaram a ter as aulinhas em casa, com os professores na casa também. Daí nós tivemos tudo assim, que foram várias etapas. Teve esse primeiro momento que os professores davam aulas na casa deles. Teve um momento que a gente mandou material para casa. Era tudo assim, um compilado de situações, né? Você como gestora, como foi a sua experiência? Olhando isso tudo acontecendo assim? Olha, eu vou falar uma coisa, eu fui muito acolhida pelos meus pais, principalmente da educação infantil, porque a educação infantil até o Jardim 2 não é obrigatório, né? Então você tira. Eu vou pagar para ter aula online? E você acredita que teve escolas de educação infantil que fechou e a nossa eu mantive? Nós tínhamos 80 pais. Eu mantive, foram poucos os pais que me deixaram. Eles continuaram. E eu achei isso incrível, você sabia? Mas é por conta da qualidade, é por conta da história. Eu fiquei encantada, assim, na hora a gente vê aquele, né, imagina perder um segmento, igual teve escola que fechou só de educação infantil, perdeu. Eu fiquei assim, né, mas não, eu perdi poucos alunos assim, em relação aos outros colégios, nós perdemos bastante. Tá? Mas em relação aos outros colégios, eu perdi pouco. A gente criou um grupo, né, na época, das escolas, de todas as escolas a nível de Paraná, e daí a gente ia tirando, né, e a maioria, os pais literalmente fechou a educação infantil. Depois desse momento, você chegou a fazer uma pré-análise, assim, do que deu para aprender, do que dá para melhorar? Sim, com certeza. A gente aprendeu muito com a pandemia, né? Porque os nossos professores, eles não tinham muito hábito da tecnologia. Aí, a partir dali, a tecnologia se incorporou na nossa, né? Teve total, houve mudança total, né? Radicalmente. Sim. Na marra, todo mundo amar, mas radicalmente. Isso que foi evolução de 10 anos. Foi. Tia, você olhando hoje, né, o cenário, olhando... Antigamente aqui na nossa região, a gente tinha na nossa cidade, a gente tinha um outro colégio também, que seria um possível concorrente de vocês. Você vê os concorrentes hoje de qual forma, ou não vê concorrente, olha mais para a qualidade? Qual é a sua visão? Eu sempre falo assim, que essa questão de você ter a concorrência, ela é muito frutífera. Eu sempre tive isso na minha vida. Legal. Você ter um concorrente, você quer ser sempre, né? Então, assim, ter concorrente é muito bom, é muito saudável. Só que, assim, eu sempre segui dessa forma. Legal. Que você tem que se destacar, né? Quando você não tem concorrente, você se acomoda, né? E agora eu estou sem concorrente, né? E até eu quero falar, assim, eu fiquei muito triste. Eu queria falar assim, Caio, agora até eu quero falar aqui, ó, quem quiser ser meu concorrente já pode abrir. Não, é assim, ó, na verdade, o outro colégio, ele fechou na pandemia,
né? Ele fechou na pandemia e isso me deixou muito triste, né? Eu posso dar uma opinião minha rapidinho para você aqui? Pode. Eu percebi isso também, que fechou. Na minha opinião, né? Na minha opinião, eu percebi que fechou e eu achei muito sem pé e sem cabeça. Poderia ter feito uma notificação, algo do tipo assim. Na minha opinião, tá? Na verdade, eu falo assim que na época também, eu acho que até as autoridades tinham que fazer uma nota, né, tipo assim, de agradecimento a esse colégio, que ele iniciou, né, na verdade, o Colégio Pequeno Príncipe, ele iniciou na educação infantil e ele continuou, né, esse colégio, mas a gente iniciou privado na educação infantil, daí depois ele continuou, mas ele iniciou ali todo um processo, ele trouxe, então ele fez muita coisa boa para e ele tinha uma história, né? Lógico, nossa, com certeza, eu acho que tinha que ter sido feita uma nota também das autoridades na época, assim, né, lamento, eu lamentei muito, eu fiquei muito triste, porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, né, eu vejo assim, poderia ser eu, entendeu? E eu tenho esse sentimento, né? Eu acho que tinha que ter essa nota, tinha que ter esse agradecimento, porque foi na época que estava todo mundo devastado, né? Sim. Então, acredito que foi isso também, faltou um pouco de sensibilidade aí por todos. Mas na hora até eu levei um choque também, eu também senti assim, falei, nossa... E eu fiquei assim muito, muito triste, de verdade. E hoje eu tenho que estar sempre inovando para não me acomodar, porque a concorrência ela é ótima, mas você tem que ver dessa forma, entendeu? Não de uma forma, porque daí eu criei o meu valor, eu trabalho em cima, minha concorrência em cima de valor mesmo, entendeu? Não preço. Legal. Né? Então eu sempre tive essa ideia, assim, sabe? Mas que ela faz a gente crescer, ela faz a gente crescer, né? E as pessoas, elas se aproveitam um pouco, né? Quando existe uma concorrência leal, é muito tranquilo. Agora, quando existe uma concorrência desleal, daí não é legal. Não dá. Tia, visão de longo prazo hoje. Pensa em expandir, não pensa em expandir, é aqui mesmo que a parede é essa aqui? Sim, eu já tive num momento, né, que eu sentei, então como a gente trabalha muito com essas questões, assim, eu gosto de estudar muito essas questões de negócio, de empreender, você tem que tomar uma decisão na tua vida, e eu cheguei nesse momento e tomei essa decisão, eu vou crescer ou eu vou parar aqui? Entendeu? E daí eu decidi, eu estava sendo muito pressionada por muitas, né, pelas autoridades também, vamos fazer uma faculdade, vamos, né, tal, eu falei, não, eu quero só a educação básica, né, e agora eu tenho sim, né, vontade de expandir no sentido assim, eu quero criar uma escola paralela à nossa, e já vai sair, tá, eu já vou colocando uma escola paralela que eu falo assim, é uma escola emocional, mas assim, vai trabalhar o quê? Vai estar o colégio e eles vão ter um campus que é onde eles vão desenvolver as práticas, todas práticas, entendeu? Tipo assim, num sítio, né, a fazendinha CPP, eu não sei ainda o nome, e eles vão lá, eles vão plantar, eles vão colher, eles vão, né, a gente vai trabalhar essa parte, que a gente é o único animal que se distanciou da natureza, e eu quero voltar, e eu quero desenvolver o ser. Legal. Não o ter, porque até agora a nossa corrida foi para o ter. E daí tá todo mundo confuso em relação a isso. Quando chega lá, tem tudo, tem carros, tem tudo, tem, né? E ele está insatisfeito porque ele não desenvolveu o ser. E nesse ambiente eu quero fazer com que os meus alunos desenvolvam o ser. Apesar que sempre foi essa minha proposta, sabe? Inteligência. A gente sempre trabalhou aqui com autoconhecimento, com inteligência emocional, eu sempre tive essa preocupação, porque é uma linha que eu gosto, sabe? Então, nesse lugar vai ser uma escola de autoconhecimento mesmo, onde eles vão ali com a natureza, voltar ali o contato com a natureza. Tem criança que não sabe nem o que é o pé de salsinha. Não sabe nem o que é jogar burquinha, tudo isso, de gude, soltar pipa. E eu quero voltar para essa raiz aí. E eu acredito que a gente vai, acredito não, já está tudo planejado. Aqui no colégio as crianças elas acompanham junto comigo os projetos, né? Então quando eu tinha esse espaço verde aqui, eu já falava para eles, aqui vai ter uma praça e vocês vão ficar tão felizes que vocês não vão querer sair daqui.
E foi muito legal. E eu escrevia, todo ano eu colocava qual que eram as minhas metas, né? Para as crianças, para os pais também, né? E ele passou 3, 4 anos e um aluno já tinha saído do colégio. Quando ele veio, ele disse, nossa, mas ele chorava. O filho do Dr. Marlos, aquele graça. Tia, eu não acredito, você falava que ia ter a praça, tia, e agora tem, tia. Né? E daí eu falei, depois uma fonte, agora tem a fonte, onde eles têm contato, né? Legal. E é muito legal isso. E é legal porque quando você fala isso aí, o batimento do coração do colégio em si são essas ações aí. Sim. De, ó, eu vou fazer isso daqui, e eles junto com você empurrando a energia. E eu acho muito legal, porque eles sabem todos os projetos sociais. No nosso colégio, a gente já foi referência em projeto social. Nós ganhamos um prêmio de projeto social a nível de Paraná. E a gente foi para nível nacional também. Nós ficamos em 4º lugar. E nesse prêmio, assim, eles sabem todos os projetos e eles sentem, nossa, orgulho quando eles veem os projetos, né? Ai, aqui é o nosso colégio, daí eu tive, e ele... Isso, eles... Nossa, e eu fui perguntar para eles, assim, olha, eu achei tão lindo. Eu falei, que marca que vocês querem deixar? Marca positiva, né? Porque marca a gente pode deixar negativo como positivo. Que marca positiva vocês querem deixar? Daí tá, eles foram falando. Daí eu falei assim, e a tia Lorena? E o colégio? Eu falei assim, que marca que o colégio tá deixando? Eles falaram todos os projetos. E eles eram pequenininhos, sabe? Todos os projetos sociais. Eu achei aquilo, sair de lá deslumbrada. Eu falei, nossa, eu tô conseguindo, realmente. Um sonho. Agora eu vou dar uma de Marília Gabriela. Que legal. O sonho é realmente ter essa escola paralela com a nossa, legal, voltada para o autoconhecimento. Muito bom. Um propósito. Eu acho que esse também é um propósito bem... Ele é um propósito... Ele é um propósito muito bom, mas é um outro propósito que você vê assim que também mexe com você. Se tiver, não tem problema, a gente corta essa parte, né, cara? Não, mas eu acho que o propósito meu é esse, sim, é contribuir para as pessoas serem felizes, entendeu? Para as pessoas... Eu tenho isso muito forte comigo, sabe? Eu quero que as pessoas se conheçam, né? Porque o autoconhecimento, para mim, foi nossa, é muito importante, entendeu? Eu sempre tive esse lado, sabe? De se conhecer, assim, muito forte, né? De querer entender o porquê das coisas, entendeu? Então, muita gente que não quer saber isso aí. Eu sempre questionei e sempre voltado mais para minha espiritualidade, para dentro. Legal. Eu sempre fui muito subjetiva, né? Legal. Muito assim dentro, quem eu sou, né? E eu me preocupo. Onde eu vou, quem eu sou. Mas o ser mesmo, não o ter. Eu tava pensando, nunca me preocupei tanto com o ter. Você sabia? E sempre com o ser. Eu falo assim, que desde pequenininha eu tive isso muito forte. Você vê hoje, o que você acabou de falar, você vê que falta mais isso nas pessoas? Com certeza. Foi entendido errado. Legal. E qual seria a diferença hoje que você vê da pessoa entender isso? Do ser e ter? É a plenitude. Legal. É a plenitude. Você vai ser uma pessoa plena, né? A felicidade são momentos, mas a plenitude não, o estado de paz. Quando você entende qual que é o teu propósito, que nem o meu eu já sei, a minha missão, né? Qual que é o teu propósito aqui, entendeu? O meu propósito como pessoa é evoluir, ser uma pessoa melhor. Sim. Isso aí pra mim já, né? Eu sempre soube que eu tenho que ser uma pessoa melhor. Tá parecendo eu falando, minha cabeça também funciona dessa forma, que é duas coisas só, é crescer e contribuir, pronto. Isso daí. Não tem o que fazer mais. E servir, sabe? Então eu acho isso assim, é a base de tudo. E se eu puder fazer com que as pessoas percebam isso como eu sou, eu vou fazer 55 anos, né? Mas eu tinha essa centelhinha ali, né? E hoje eu já tenho certeza disso. Que bom. Né? E eu quero ajudar, né? Olhando para você lá atrás, pintando lá Pequeno Príncipe lá atrás, o que você falaria para você hoje, assim, olha, vamos supor que aqui é você e você aí, o que você falaria? Continue que você tá no caminho certo. Massa, né? Eu amo essa parte. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, eu amo, porque... Continue que você tá no caminho certo. Teve um momento, não vou encerrar, mas eu ia encerrar na verdade, mas eu vou só fazer essa pergunta.
teve algum momento que você duvidou de você mesmo, assim, ou do que você estava fazendo? Sim, teve muitos, assim, principalmente duvidou não do que eu estava fazendo, eu tive dúvida se eu conseguiria, porque o que acontece? Lembra do autoconhecimento? Teve uma fase na minha vida que eu deixei o medo tomar conta. Eu sabia que eu tinha muita responsabilidade aqui. E eu tive, assim, situações que eu tinha medo de acontecer, tipo medo de acidente, né? E aquilo foi me tomando. E eu sempre vibrei no amor, porque o medo, o amor é a essência de tudo. E naquele momento eu estava vibrando no medo. Aí, nossa, foi bem difícil para mim, bem difícil. Por isso que eu falo, você tem que se conhecer. E ali, então, eu desenvolvi ali, naquele momento, eu falei, acho que eu não vou aguentar. Porque eu estava vibrando muito no medo, mas graças a Deus eu consegui superar. Legal. 220 milhões de pessoas te vendo agora, te assistindo agora. Você tem um recado para dar para eles. Aquele recado que é para trazer clareza para todo mundo falar assim, entendemos o recado da tia. O que você falaria para essas 220 milhões de pessoas? Eu falaria para se desenvolverem no sentido de você se conhecer como ser humano, entendeu? Se conhecer, tentar voltar para a tua essência, voltar para o silêncio e ver quem é você, o ser realmente, que isso vai fazer a grande diferença, sabe? Conhecer você e saber que a gente está aqui para evoluir, entendeu? E não para ter as coisas, isso é consequência. A hora que você descobrir qual que é a tua essência verdadeira, o que você está fazendo aqui nesse mundo, e você veio aqui para evoluir, entendeu? Aí você descobre isso, você pode ter certeza. Mas você tem que se autoconhecer, entender as emoções, né? A gente falava muito assim, gerenciar, não é gerenciar, é regular as emoções. As emoções, elas fazem parte da nossa vida, mas quando a gente regula ela, aí eu falo que é totalmente. Legal. Galera, esse foi o bate-papo com a tia Lorena. Tá? Tô muito feliz. Lindo. Eu adoro que você me chama de tia. Você sabia que tem gente que fala, você não tinha que permitir os alunos chamar você de tia? Eu falei, sim, mas eu amo isso. Porque eles respeitam. Mas faz tempo já, né? Faz tempo que você chama. E os alunos chamam do ensino médio, a grande maioria me chama de tia. Não tem como. Não tem como eu acho lindo. Então, assim, tia, eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo, ter batido esse papo contigo. E aí, gente, é que vocês não estão sentindo a energia aqui, mas a energia aqui, sabe qual que é? É o do ambiente de paz, de tranquilidade, Caio? De tranquilidade, serenidade. E eu tento passar isso para os meus alunos. E aí eu ia falar isso para ti. Eu ia falar assim, cara, que calmaria, que ambiente calmo, tranquilo, de paz. Então, assim, é esse recado que eu deixo de um ambiente muito bom. Obrigado pela sua história, pela história do colégio. Foi uma honra. Aprendi muita coisa aqui hoje. Eu aprendo com todo mundo que eu gosto de legal, por quê? Né? Porque é uma troca. Ixi, com certeza. Né? Então, assim, é uma troca. Então, toda a história que vem, toda a história de pessoa, de superação, ou detalhe, ponto de inflexão, eu vou pegando, eu guardo pra mim. Opa, esse é bom, esse é bom. Então, assim, fico muito feliz desse bate-papo. Um dos top 10 aí, a gente vai fazer depois uns top 10, você tá no top 10. E é isso, valeu galera, até a próxima, tamo junto. Essa foi a tia.